Vamos lá. Salve, torcida tricolor! Nós da Scout Tricolor, que somos mais conhecidos por vocês no Twitter, estamos começando um canal no YouTube agora, que vai ficar bem focado em questão de pós-jogo e também em vídeos individuais. Aliás, terça-feira, já fazendo a chamada, teremos um vídeo aqui sobre a base. Bem, eu me chamo Rafael Faes, aqui temos Kevin Mendes, somos um dos dois ADMs da página. E bem, vamos lá para o nosso primeiro vídeo de pós-jogo, um vídeo meio amargo para se começar, né? Dada a derrota, o revés do São Paulo, que não foi nada bom, dada a situação do campeonato numa rodada onde todos os times de baixo basicamente ganharam, até a Chapecoense ganhou, e tá pintando um clima ruim, tá ficando difícil, mas acho que ainda temos muito campeonato e pode dar bom. Bom, o que você achou do jogo, Kevin? Então, vamos lá, galera. O jogo ele começou muito frio, né? Não dá nem para dizer que começou morno, começou frio mesmo, porque estava muito abaixo. Como o jogo começou abaixo, a gente pode dar uma olhada em como o Flu quis começar a partida. O Flu começou a partida com linhas muito abaixo, e aí essas linhas baixas impediam que o São Paulo conseguisse criar, porque o jogo acabava se concentrando todo no meio, e aí o Flu também não conseguia atacar, porque o Flu não estava conseguindo ir para as pontas. O Flu veio com essa proposta de jogo, de uma linha mais baixa, e às vezes a linha baixa, ela fez com que o time de São Paulo tivesse que tentar buscar alternativas de furar essa defesa. E se você pegar pela escalação, nós não tínhamos jogadores que quebram linhas, que acham um passe para quebrar a linha. Com um adicional de ter o Bruno Alves na ala direita, na verdade, na posição de zagueiro direito, que é péssimo nessa transição defensiva. Então, o jogo acabou ficando muito ruim, muito fraco esse primeiro tempo. O Gabriel Sara abaixo novamente, muito abaixo, buscando pouco jogo, bem diferente do que ele geralmente faz. O Luan abaixo também, sendo tirado facilmente pelo Iago Felipe, que fez que tirasse um buraco no Fluminense. E além disso, só exemplificando, o Luan também não é esse cara de quebra-linha, né? Ele é um cara de mais passe lateral, de marcação em zona. Então, dificultou muito o trabalho do São Paulo de conseguir isso. E o jogo ficou morno. Ficou no que o Flu queria, morno, e um espaço grande no meio campo do São Paulo. Não sei se você acha isso também, Kevin, mas eu entendi que talvez essa foi uma das maiores dificuldades. E assim, é um negócio muito complicado que a gente tem que falar, é que assim, você foi com Bruno Alves e você foi com Galeano numa ala, então basicamente você queimou o seu lado direito do campo, e isso assim, querendo ou não, a gente precisa falar de coisas como o que está acontecendo com o Orejuela, porque é um cara que não joga e está no DM agora. O que está acontecendo com o Arboleda, que já tem um tempo que o cara voltou, o cara foi de férias para o Equador e voltou das férias machucado de novo. Então, putz, cara, a gente perdeu o lado direito completamente. E aí o Flu, inteligentemente, fechou o nosso lado esquerdo e falou, vai lá, Bruno Alves, joga aí. E aí é um cara que não vai ter uma saída de bola super refinada. O Léo, que é o nosso jogador que hoje tem a melhor saída de bola da zaga, foi totalmente travado. E você está com um Galeano que também não é ali da posição. Foi uma jogada inteligente do Marcão e que acabou com o nosso lado direito. Eu ainda achei que teve pelo menos da minha parte, conseguiu gerar algum espaço, mas não conseguiu gerar esse espaço de maneira proativa. Quando teve esse espaço, muitos erros. O próprio lance que o Kevin citou aí, o Reinaldo chega atrasado, o passe do Gabriel Sara também não é bom. Acho que foi o Sara, se não me falha a memória. Não é um passe bom. Então, as poucas oportunidades que a gente teve, que o Léo conseguiu achar o Reinaldo, que conseguiu fazer a jogada típica com o Gabriel Sara, de 1-2 ali, de infiltração pelo lado esquerdo, foram mal executadas. Então, acabou que até quando a gente tinha oportunidade, que foram 1, 2, não sei, talvez 3 vezes, foram mal aproveitadas. Então, basicamente, esse resumo do primeiro tempo. Não tem mais muito o que falar, eu acho. A proposta do Flu funcionou, só não funcionou melhor, porque o meio-campo do Fluminense era bem limitado.
porque você podia, se você reparou, não sei se vocês repararam, abrir um buraco, assim, facilidade total, um buraco no meio campo para tentar criar algo para o Fluminense, quando eles conseguiam quebrar a primeira linha, que não era de extrema dificuldade. Então, só não foi pior esse saldo do primeiro tempo, porque o Fluminense também tinha um meio campo meio fraco, assim, que não conseguiu aproveitar essas oportunidades. Então, acho que foi mais ou menos esse o resumo do primeiro tempo. Não sei se o Kevin tem algo a acrescentar. Não, foi exatamente isso. E aí, assim, a gente torcendo para que acabasse logo, que foi quando virou o jogo, e aí sim o Crespo colocou alguns jogadores, que aí o jogo começou a rolar para a gente. Exato. Eu ainda acho que o Crespo errou, não devia ter voltado com o Luan. Acho que talvez voltar com Gabriel Neves e um Nestor do mesmo jeito, mas tirando o Luan, seria algo mais interessante. Mas mesmo assim, o time voltou num 3-1-4-2 muito mais proativo. Infelizmente, logo aos 5 minutos do segundo tempo, a gente tomou o gol. Mas mesmo assim, melhorou o jogo. Se você deu para perceber que deu uma melhorada nesse 3-1-4-2, com o Neves pela direita e o Nestor pela esquerda, nesse meio campo. Então ficou um jogo melhor. Não lindo, né, de se ver, mas melhorou bastante. Uma coisa que, assim, não tem como não trocar uma ideia sobre isso é que, cara, logo em seguida ao Flu ter marcado um gol, o São Paulo, que conseguiu fazer as alterações, conseguiu entrar legal na partida, nesse momento a gente falou, não, agora vai. E aí foi quando o Nestor achou o passe para o Luciano, e no momento em que ele achou o passe, o jogador que entrou no campo, achou o passe, uma jogada super bem trabalhada, vai lá e acontece o pênalti. E aí quando acontece o pênalti, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque senão parece que, poxa, a gente vai reclamar só porque tiveram 2 gols que foram anulados. Cara, teve 2 gols que foram anulados e teve um pênalti que o juiz simplesmente falou, dane-se o cartão, não tem por que eu dar o cartão. E assim, não é que era um lance em que tinha alguma discussão. Cara, o jogador estava de frente pro gol e o juiz falou, não, hoje eu não quero não. E assim, você teve um lance super questionável no primeiro tempo, em que aconteceu esse passe do Sara, o cruzamento do Reinaldo. Você tem esse lance que você pode ou não ter. A visão que o VAR deu para a televisão foi uma visão em que eu continuo sem saber até agora se a bola saiu ou não. E aí, assim, você tem esse lance no primeiro tempo, você tem o jogador que não é expulso no pênalti, que é claro, e aí o Fluminense volta para o jogo, independente de, poxa, o São Paulo não estava jogando um futebol super bom. Não estava. Mas, assim, também não era uma situação em que, poxa, se você agora faz o gol, você tem um jogador do adversário expulso, nesse momento eu tinha certeza que o São Paulo ia voltar para o jogo. E aí não tem como voltar porque o juiz não estava ajudando, para dizer o mínimo. Não, e pelo menos eu consegui eu escutei um pouco, não sei se eu ouvi certo, mas eu acho que a interpretação que o juiz teve foi que essa regra, né, da dupla punição no pênalti. Tipo, se você tem a regra que se caso o jogador dispute a bola e cometa a falta, aí sim, é um amarelo. Mas claramente o Nino não disputa. O Luciano ia fazer o gol, driblou o goleiro, e o Nino chega por trás dando uma joelhada, não sei se foi joelhada, no Luciano. Então não tem disputa de bola. Deveria ter sido expulso. E claramente isso é um lance capital. Porque ia mudar completamente o jogo. O cara é expulso, o São Paulo ia mais para cima, talvez o Crespo usasse mais, tanto que o Crespo foi usar depois que tomou o segundo gol, que a gente vai falar. Mas é um lance capital. E outra coisa que eu queria falar, o juiz, não vou falar que agiu de má fé, mas teve uns lances que dava amarelo para São Paulo, que não era para mim amarelo. Tipo, teve uma falta do Gabriel Neves, que ele fez, acho que foi a única falta que o Gabriel fez no jogo. E ele dá um amarelo, para mim foi falta do Fluminense, do jogador do Fluminense. E lances que estavam perto da área, por exemplo, o Reinaldo, num lance, dribla o zagueiro do Fluminense, o lateral, não sei, e o do Fluminense não leva amarelo. Não tô querendo criar uma
algo que o juiz quis desfavorecer o São Paulo, mas foi uma arbitragem bem duvidosa, assim, os amarelos bem duvidosos também, pelo menos na minha opinião. A nossa partida, ela não justificaria a vitória, mas o juiz atrapalhar com que o bom andamento do jogo ele prossiga, ele também ferra com a gente, cara. Tem outro ponto que eu queria falar, antes da gente começar de verdade no segundo tempo, é da participação do Sara e do Igor Gomes na partida. Porque quando tem a virada do jogo, eles saem, e ao saírem, cara, eu fiquei feliz com a saída do Sara. E assim, é um jogador que a gente tem um carinho, a gente sabe do potencial, só que assim, ele não está desempenhando um bom futebol, já tem algumas partidas, e hoje ele também não estava bem, ele parecia estar desligado no jogo. O Igor Gomes, ele estava participativo. O Igor Gomes estava tanto ajudando defensivamente, quanto era um dos poucos que estava criando alguma coisa na frente. Com a saída do Igor Gomes e do Sara, ele trouxe para campo o Gabriel Neves e o Nestor. O Nestor eu achei uma jogada inteligente, agora o Gabriel tinha que ter entrado na do Luan, porque o Luan também não estava jogando uma partida legal hoje. Outro jogador que também já está abaixo a algumas partidas, que também é importante a gente falar, é um cara que é importante para o time, mas que não é todo jogo em que o Luan tem que jogar. Na partida de hoje, não era fundamental a participação do Luan. O Fluminense é um time reativo, o Fluminense é um time que não fica atacando, então o Luan não era o cara que mais a gente ia precisar, porque a gente ia precisar parar o time todo deles. Hoje era uma partida para você começar com o Neves, talvez, ou você não ter poupado o Lisieiro, enfim. A gente podia ter entrado mais para jogar, menos para se defender. Eu nem acho que a gente se entrou para se defender, eu acho que a estratégia traçada pelo Crespo foi errada, de olhar o adversário, e se você olha para os adversários, já pensa que, né, vai ser um jogo mais truncado, um jogo mais defensivo. Se você assiste os jogos do Fluminense, você vai ver que é isso. Então, faltou aquele jogador de quebra-linha, que acabou entrando no segundo tempo, mas deveria, como eu concordo com o Kevin, que deveria ter entrado logo com alguém que quebre essa linha, tem essa característica de quebrar a linha, diferente do Luan. E como que o Luan tá mal, né? A parte da torcida vai ficar brava com o que a gente tá falando aqui, que o Luan tá mal, mas a gente tem que começar a olhar que o Luan tá mal, ele não tá executando aquilo que ele geralmente vem executando. Até o que ele faz bem, que é a marcação por zona, que eu gosto muito, deixa um pouco a desejar. Ele tá chegando meio atrasado nos lances. A marcação que ele fez em cima do Iago hoje individual, ele teve vários lances que ele chega atrasado também. Então, acho que é um ponto a se dizer, sim, que o Luan tá abaixo e a gente precisa começar a olhar isso. Não é falar que ele tá mal, que ele é imprestável. O Luan é muito bom jogador. É um baita de um reserva. De um reserva. Mas é igual o Sara. O Sara é um baita jogador, mas ambos estão muito mal. E se tá mal, a gente precisa deixar no banco um pouco, ver, recuperar o futebol, enfim. Outro cara que, assim, poxa, a gente não tem nem o que falar do cara. É até triste falar quando ele vai mal, mas a partida do Miranda hoje foi muito abaixo, né, cara? Nos primeiros 25 minutos, ele já tinha dado um chapéu que gerou o Flu receber a bola e quase fazer um gol. Ele fez um recuo para o Volpi, que também foi super perigoso. Então, assim, ele começou a partida já super abaixo. E aí culminou no segundo gol do Flu, que foi, assim, totalmente um cara que não ganhou na corrida, não soube quando e como correr, correu errado. Talvez hoje tenha sido a pior partida de um cara que a gente elogia o tempo inteiro e sabe que é um monstro de zagueiro. E foi realmente fundamental. É aquilo que a gente tem falado. Hoje, o São Paulo ele tem 3 zagueiros com quem ele pode contar piamente. Um deles não estava jogando porque está fora por lesão e outro estava abaixo. Então, hoje, o Arboleda não está e o Miranda está abaixo, foram situações fundamentais para esses 3 pontos perdidos hoje também. Eu concordo muito com o Kevin. E outra coisa que eu queria falar sobre o segundo gol, já que ele entrou nesse assunto, além da falha do Miranda, eu queria falar sobre essa jogada mesmo. Era uma jogada cantada do Fluminense.
jogar no pivô do Fred e esperar que os pontas passassem para receber uma bola. E foi a jogada cantada o jogo inteiro. E aconteceu. Então, assim, foi uma falha do Miranda, mas ia acontecer alguma hora. E eu acho que é legal falar isso. Tipo, se essa jogada era tão cantada, tinha que ter alguma cobertura. E acho que faltou a cobertura nesse lance. Uma informação importante para a gente falar é que já são 4 ou 5 partidas que o São Paulo está levando gol de bola aérea, está levando gol de bola parada. E querendo ou não, isso tem que ser estudado, isso tem que ser trabalhado, porque a gente ficou 2 semanas sem ter partida, e uma das coisas principais que tinham que ser trabalhadas é a bola parada. Hoje tomou outro gol de bola parada, em que o erro está no Bruno Alves, está também no Nestor. Os 2 jogadores ficaram para fazer a cobertura ali. O Nestor acabou espirrando ela para cima do Nino, o Bruno não cobriu e o Nino marcou. É uma questão importante, a gente tem que falar que, assim, a gente gosta do Crespo, é um cara que a gente tem a certeza de que é um bom treinador, só que hoje, na partida de hoje, ele precisa ser cobrado. É um cara que hoje a gente pode falar, entrou com um time que talvez não fosse o ideal, teve tempo para trabalhar esses caras e não trabalhou da melhor forma. Então é importante a gente falar, porque hoje esse cara comprometeu. Eu acho que o Crespo entrou, pelo menos na minha cabeça, entrou poupando. A maioria desses jogadores que jogaram hoje não vão jogar quarta-feira. Mas para mim não era para poupar, não é uma situação de poupar. Não estamos confortáveis na tabela para poupar. Era um jogo que era muito importante ganhar, não perder, porque agora força a gente ganhar o próximo jogo contra o Goianiense e um jogo muito complicado contra o Atlético Mineiro. Mas vamos falar um pouco. Eu acho que a gente podia terminar de uma forma positiva esse vídeo, falando acho que o maior ponto que a gente pode se comemorar nesse jogo, né? Que é o Luciano. A gente conseguiu ver o Luciano um pouco mais perto do que é o Luciano que a gente está acostumado a ver, né? Um jogador mais móvel, um jogador muito participativo. Pelo menos eu percebi um Luciano bem diferente do Juventude, contra o Juventude, por exemplo. Bem mais característico dele. A gente estava conversando antes de começar a gravar e a gente falou o quanto é difícil a gente imaginar um time com Luciano e Rigoni. Porque as características dos dois de movimentação são muito específicas dos dois. Então, provavelmente, um vai entrar no lugar do outro. Na partida de hoje, com o Luciano no lugar do Rigoni, foram 3 gols que ele poderia ter feito. Os 3, 2 anulados, 1 que gerou o pênalti. Foi um cara que foi fundamental para o time de hoje e, de verdade, a gente conta muito com ele. É um cara que volta para buscar jogo, é um cara que sabe arrematar mais na frente. A gente pode falar hoje que, assim, a gente tem 2 certezas no time do São Paulo, pelo menos na parte da frente. E hoje elas são o Rigoni e o Luciano, porque mesmo com toda a fé que a gente está botando no Caleri, ele ainda não é uma certeza. As nossas certezas hoje são esses caras. E pelo menos uma alegria que a gente pode ter é saber que esse cara está voltando a ser o cara que a gente conhece. Tá voltando, porque na última partida, na partida contra o Juventude, ele não foi tão legal. Hoje ele já foi o Luciano que a gente viu ano passado e que a gente tinha certeza que era o jogador mais importante do time. Basicamente é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui agora, nosso pós-jogo. Deu para comentar vários pontos. Acho que os pontos mais importantes foram citados. E caso tenha alguma sugestão sobre o pós-jogo, como a gente pode fazer para ficar algo melhor, mais legal para vocês, a gente vai tentar fazer live, sim. A nossa ideia inicial é o pós-jogo em formato de live, para ter o chat, para ter vocês comentando. Mas, por enquanto, nós vamos ficando por aqui, fazendo esse vídeo gravado. E se inscreve, compartilha e dá like no vídeo, ativa o sininho, que vai ser muito importante para a gente, viu? Muito obrigado por vocês que vieram até aqui, acompanharam o vídeo até o final. E segue a gente lá no Twitter também, Scout Tricolor. Um abração e vamos na fé, né? Vamos torcer para quarta-feira esse pós-jogo ser um pouco mais positivo, né? Para a gente estar feliz nesse pós-jogo. Grande abraço. Abraço, galera.